Glória, glória, glória ao Yahweh, o poderoso, o glorioso. No momento exato que o Yahshua morreu, por volta do meio-dia, na cruz, quando o sol deveria estar brilhando forte, algo inacreditável aconteceu. Foi de repente, a luz desapareceu e uma escuridão densa cobriu toda a terra. Esse fenômeno durou cerca de 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde, exatamente quando o Salvador sofria na cruz. O Evangelho de São Mateus descreve claramente esse momento que causou essa escuridão. Muitas pessoas tentam explicar esse evento como um eclipse solar, mas há um problema. A Páscoa judaica sempre acontece durante a lua cheia. E um eclipse total é impossível nesse período. Se não foi um fenômeno natural, qual é a explicação? A resposta pode estar no significado espiritual desse acontecimento. Na cultura judaica, a escuridão era um sinal de julgamento divino. No Antigo Testamento, o profeta Amós já havia falado sobre algo parecido, que diz: naquele dia declaro que o Yahweh fará o sol se pôr ao meio-dia e escurecerá a terra em pleno dia. A conexão entre essa profecia e a morte do Filho do Homem na cruz é muito forte. A escuridão não foi só um sinal, mas uma demonstração de julgamento sobre o pecado da humanidade que o Yahweh estava carregando naquele momento. Imagina estar em Jerusalém naquele dia e ver o sol desaparecer de repente e as pessoas entrarem em pânico, sem entender o que estava acontecendo. O Talmud judaico, um dos principais registros das tradições judaicas, menciona uma escuridão incomum no tempo da crucificação. Isto mostra que o fenômeno foi testemunhado até mesmo por aqueles que eram contrários ao Salvador. Pouco antes de entregar o seu espírito, o Yahshua clamou: meu Pai, por que me desamparaste? Esse clamor vem do Salmo 22, que registra o sofrimento do Salvador. E naquele momento, o Pai estava mostrando ao mundo o peso do pecado que Yahshua carregava durante essas 3 horas de escuridão. Algo ainda mais impressionante aconteceu. O próprio templo em Jerusalém foi afetado por um sinal divino ilegal. No exato momento em que o Salvador morreu na cruz, algo aconteceu dentro do templo que deixou os sacerdotes em pânico. O véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo foi rasgado de cima a baixo, sem qualquer intervenção humana. Esse véu não era apenas um pedaço
rolo de pano, ele era uma cortina grossa, com cerca de 18 metros de altura, feita de tecidos muito resistentes. E para ser rasgado daquela forma, seria necessário um poder tremendo. Algo que o ser humano não podia fazer. A Bíblia relata esse evento claramente e diz: naquele momento a cortina do templo se rasgou em dois, de cima a baixo. O detalhe de que o véu foi rasgado de cima a baixo é algo extraordinário. Mas entenda, se fosse de baixo para cima, alguém questionaria, mas a palavra diz que foi intervenção divina. Por isso é necessário nós entendermos que, devido esse acontecimento do véu rasgar-se de cima para baixo, nós passamos a ter o acesso à presença do nosso Pai. Mas por considerar a sua santidade, nós temos que, com coração arrependido, dizer para Ele, na presença dEle, que estamos pedindo perdão e que nós queremos estar sentindo a sua presença ou ser utilizado por Ele de alguma forma para a glória dele. Precisamos entender que quando Yahshua estava na cruz, crucificado, ele estava com os pecados da humanidade. E isso trouxe um grande peso sobre ele. Mas a palavra de Al diz que tudo isto deveria acontecer. Alguém deveria morrer no lugar da humanidade e derramar o seu sangue para que a humanidade tivesse a chance de se salvar pelo sacrifício
Mas a palavra diz também que antes de acontecer, o pai olhou para a terra e viu que nenhum homem estava em condição de morrer pelos homens. Por isso que o Filho do Altíssimo foi utilizado para morrer em nosso lugar, a fim de que nós possamos dar valor a tão grande oportunidade de salvação. Por isso que a palavra diz para nós valorizarmos a tão grande salvação, darmos toda a atenção, cuidarmos da mesma, porque é algo divino que veio para nós pela fé. Por isto é necessário estarmos vigilantes devido ao adversário, aquele que não aceita que nós tenhamos esta chance. Uma vez que você já está na luz, cuida-se para não ser arrastado para as trevas, porque uma vez estando nas trevas, a palavra diz: não dê lugar ao diabo. Então você sentirá o peso do pecado, o peso das trevas, o peso da escravidão. E digo: quem te receberá novamente? A palavra diz que o filho pródigo saiu com a sua herança e gastou tudo no mundo. E quando se viu zerado em seu recurso, se desesperou e pensou: meu pai tem muitos trabalhadores e eles se alimentam bem, e eu, como filho, estou aqui sofrendo por causa da minha escolha. Então ele decidiu: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Esta é a decisão que aqueles que saem da luz para as trevas novamente têm que tomar para voltar à presença do Pai, de modo que venha ser restituído por bondade e misericórdia do Pai. O Pai que é bom. O próprio Salvador diz: é meu Pai que é bom.
e Ele é bom, e a sua bondade nos trouxe a salvação para nossa alma, na pessoa bendita de Yahshua, que na cruz do Calvário sofreu, suportou todo o peso do pecado da humanidade, para que aquele que cresce no plano de salvação do Pai alcançasse a oportunidade, abraçasse a chance de salvação pelo sacrifício de seu filho na cruz do Calvário. E agora precisamos dar valor, precisamos nos manter puros, precisamos nos manter separados deste mundo. A palavra diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então nós precisamos entender isso, que não podemos estar no meio dos escarnecedores, ouvindo a sua voz, que não trará para nós edificação nenhuma. A palavra diz que a única voz que temos que ouvir é a voz do Espírito Santo, o nosso guia espiritual, o nosso santo, que tem cuidado de nós, tem mostrado o caminho que nós devemos andar. Por isso, a hora é agora. Precisamos abraçar, dando valor a essa tão grande oportunidade do nosso Pai, de colocar diante de nós o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário e que foi ressuscitado e que está glorificado e que logo voltará nas nuvens para receber todos os filhos da luz. A hora é agora. Precisamos entender isto. O véu foi rasgado de cima a baixo para nós estarmos na presença do Pai por bondade e misericórdia. De modo que vamos caminhar, vamos procurar agradar o Pai e mostrar para Ele que nós